Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda disciplina do módulo Andar com Deus. Nós vamos falar sobre andar com Deus ontem e hoje. E eu gostaria de começar esse nosso encontro apresentando a minha família, que é um dos grandes motivos pelos quais eu tenho buscado andar com Deus. E primeiro a minha esposa, Fabiane, minha linda, adorável, querida, dedicada esposa, um presente de Deus para a minha vida. E a Amanda, que tem 11 anos, e a Laura. A Amanda é um milagre de Deus para mim, porque ela é linda e a cara do pai, né, filha? E a Laura? Quantos anos você tem, Laura? 4. 4? Desse tamanhão já? E aí, meu amor, qual é o nosso grande desafio, hein? Ô, gente, nosso grande desafio como família, como mãe, como pai, é justamente estar na presença do Senhor, é andar com Deus e transformar isso como um ensinamento para as nossas filhas, porque nós somos os responsáveis, né, de transmitir isso para as nossas filhas, estarmos nesse lugar, estarmos em sintonia com o Senhor, com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então, desafio vocês aí a entrarem com tudo nessa disciplina, que com certeza, quando chegar no final, vocês verão a diferença. Glória a Deus. Então assim, agora eu quero dar tchau para vocês, porque nós temos um encontro marcado. Olá amigos, agora sim, em definitivo com vocês. Vocês já conheceram minha família e viram o tamanho da bênção que Deus me deu. Como Deus foi bom comigo, né? Mas Deus é bom com todo mundo que decide andar com Ele. E a Fábio e as meninas são algo assim que eu não consigo expressar, minha gratidão a Deus por ter me confiado a elas. É assim que eu vejo. Deus me confiou essa família. E, gente, então a gente viu, vocês viram primeiro com o pastor Roberto, na primeira disciplina, quem é Deus. Ah, deve ter pego muita gente aí, né? Quem é Deus? Então vocês viram com ele que Deus está revelado nas Escrituras, foi revelado pelo seu Filho. Vocês viram que Deus é real. Deus é real. E porque Ele é real, Ele é relacional. Deus quer um relacionamento contigo, comigo, com todos nós. Porque Ele é relacional, Ele quer. A primeira coisa que Ele viu que não estava boa na sua criação não é bom que o homem esteja só. Então, amados, por quê? Porque Ele é um Deus relacional. E agora, continuando o nosso módulo, nós entramos na disciplina Andar com Deus ontem e hoje. E como alvos na nossa disciplina, nós vamos ver primeiro, por que andar com Deus? Se eu não tiver a motivação correta de andar com Deus, talvez as coisas não deem muito certo. Porque algumas pessoas querem andar com Deus só por causa dos benefícios que Deus pode dar. Só querem aquilo que Deus pode dar para si. E não estão pensando naquilo que precisam fazer em relação a esse tipo de relacionamento. Um relacionamento onde só vem a mim, só vem a mim, só vem a mim. Amados, esse talvez não seja o relacionamento que Deus espera da gente. A gente também vai ver como andar com Deus. É o porquê e o como andar com Deus. Tão importante como o porquê é o como eu posso fazer isso. E aí nós vamos ver quem andou com Deus no Velho Testamento e quem andou com Deus na Nova Aliança. E também como eu e você podemos andar com Deus hoje. Como que nós podemos ter esse relacionamento mais próximos com o Senhor. E eu quero começar, então, entregando essa aula nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de cooperar com aquilo que Tu estás fazendo, Senhor. Nós reconhecemos o Teu senhorio, Deus. Nós reconhecemos a Tua majestade. Senhor, ninguém é maior do que Tu, Senhor. Pai, nos dá graça, nos concede a graça, Senhor, de ministrar essa aula debaixo do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós queremos andar contigo, Deus. Nós queremos, Senhor, assim como Tu disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Senhor. Nós queremos andar contigo, Pai. Nos dá graça, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu pegue cada uma das pessoas que está aí, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre aquilo que eu não posso ministrar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É isso, Senhor, que eu desejo, é isso que eu espero, Pai. Obrigado, Senhor. Vamos embora, gente? Vamos para frente? Então tem um texto
que eu gosto nas Escrituras, que ele remete muito os dias que nós vivemos hoje. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. E a palavra de Deus nos diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Uau! Amigo, para pensar. É exatamente a sociedade que a gente vê hoje. Filhos desobedientes aos pais. A gente nunca viu uma geração de filhos tão desobedientes. A gente nunca viu uma geração de tantas pessoas caluniadoras, de tantas traições, e não só traições em relação ao matrimônio, mas todo tipo de traição. A coisa mais difícil hoje é você encontrar uma pessoa leal. Como é difícil encontrar alguém onde você pode conversar, abrir seu coração. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Só que detalhe, quando esse texto foi escrito? Há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos, Paulo já teve uma revelação de como seriam esses nossos dias. Porque, amado, a gente vai ver que nós estamos vivendo os últimos dias. E é uma sociedade, uma humanidade que, gente, não tem cabimento. Hoje, quando uma mulher decide não ter mais um relacionamento com o homem, ele simplesmente, às vezes, ele mata a mulher. É tão absurdo isso que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. Nem as escolas são mais seguras. A gente viu aquele caso daquela escola em Suzano. Pensa, você manda seu filho para a escola, para ele estudar, e daqui a pouco, 2 adolescentes resolvem, um com um machado, com um revólver, simplesmente entrar e começar a matar. Essa é a sociedade que estamos vivendo, gente. Simplesmente as pessoas não conseguem mais receber um não. Então, é muito difícil, né? Eu tenho, como vocês viram, eu tenho 2 filhas. Então, quando a gente olha para o mundo e simplesmente enxerga, olha para elas, não dá um negócio dentro de você. É que às vezes a gente fica dentro da igreja, né? Como a gente chama, na bolha gospel. A gente não consegue ver o mundo como está ao nosso redor. Mas Paulo nos exorta aqui como realmente está a nossa sociedade, gente. E aí? Que tipo de sociedade é essa? E eu tenho um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque nós temos, na verdade, a humanidade tem um problema. É claro, é nítido que a humanidade tem um problema, gente. Parece que Deus não governa mais, né? Parece que onde é que está Deus? Né? A gente já viu quem é Deus, mas se você olhar para esse texto e olhar para a nossa sociedade hoje, você pode perguntar, onde está Deus com tudo isso? Por que Deus permite tudo isso? Mas em Oséias, no capítulo 4, nós conseguimos enxergar de forma mais clara qual é o problema. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue outro imediatamente. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Então, amados, aqui a palavra de Deus em Oséias 4 está dizendo que o Senhor tem uma contenda. Ele tem um problema com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, e não há conhecimento de Deus.
Na verdade, o problema não é que Deus não exista, não. É que as pessoas não querem conhecê-lo. As pessoas não querem conhecê-lo, gente. Na Terra, as pessoas não conhecem quem é Deus de verdade. Aquilo que o pastor Roberto ministrou em 2 aulas, da majestade de Deus, da verdade de Deus, como Deus é santo, a humanidade decidiu. As pessoas escolheram não andar com Deus. E porque as pessoas escolheram não andar com Deus, elas estão perdidas. Elas não sabem para onde vão. É um passo após o outro. Elas não sabem para onde vão. E uma pessoa perdida, amados, a palavra perdida tem vários contextos que você pode enxergar ela. Ela pode estar perdida porque não conhece o caminho. Ela pode estar perdida porque já não tem mais esperança. Ela pode estar perdida porque está tão entranhada em pecados que a perdição está nela. E, amados, nós não podemos andar como pessoas perdidas. Entende? E a humanidade escolheu não andar com Deus. Ela escolheu não obedecer a Deus. Então, nós precisamos, no início, reconhecer isso. Não é que Deus não tem poder. Não é que Deus não possa fazer e não queira fazer. Não. Entenda aqui, e esse texto de Oséias 4, eu olho muito para uma relação conjugal. Pensa Deus te chamando para uma DR. Ó, seguinte, Vânios, eu tenho um problema, uma contenda contigo aí, Vânios. Gente, numa discussão da relação com Deus, quem você acha que está certo e quem você acha que está errado? Pensa Deus chamando para conversar, ó, fulano, eu tenho um problema contigo. Quem você acha que está certo, amado? Hein? É você ou é o Senhor? Hein? O que você acha? Não é que... Eu imagino, assim, tem pessoas que querem discutir com Deus, né? Não, Deus, pensa bem, mas esse negócio de casamento, de santidade, não é bem assim, Deus. Isso foi lá atrás, Deus. Hoje o tempo está moderno, Deus. Você acha que Deus ia ouvir um negócio desse? Esse negócio de se guardar para o casamento foi lá atrás. Hoje é diferente, Deus. Imagina você conversando com Deus falando isso. Não, Deus, esse negócio que está na tua palavra, isso não é para nós agora. Amado, não vai funcionar. Você acha que você vai conseguir andar com Deus desse jeito? Eu acho que não vai dar muito certo. E eu tenho uma frase, né? Na verdade não é uma frase minha, é um dito popular, que é assim: diga-me com quem andas e te direis... Não é te direis quem és. Eu proponho um novo ditado para vocês. Diga-me com quem andas e te direis para onde vais. Porque se você está perdido, amado, você talvez tenha um destino. Talvez, por você andar sozinho, você vai escolher o seu caminho. Ou, na verdade, você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ser influenciado por alguém. Você sempre vai andar com alguém. O problema é com quem você está andando. Se eu decido andar com Deus, e se eu decido seguir Ele, amado, Ele me leva aonde Ele quer. Agora, se eu decido andar sozinho, eu vou ouvir algumas vozes. Vai para ali, vai para a direita, vai para a esquerda. E eu acho que aí o nosso destino talvez não seja aquele que Deus gostaria. Então, amados, nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que muitas vezes nós decidimos fazer o nosso caminho, influenciado por tantas outras vozes que não a voz do Senhor. Então, chega um ponto que a gente precisa parar e olhar e reconhecer Ele nos nossos caminhos. E dizer assim, Senhor, eu não quero mais andar nesse caminho. Eu não quero mais seguir desse jeito. Eu quero mudar. Aí é o momento de você decidir, Senhor, eu quero andar contigo e do seu jeito. Porque andar com Deus, meu amado, não é simplesmente chamar Ele, pegar Ele pela mão e dizer assim, Deus, vem comigo. Não é assim. Não é pegar assim, ó Senhor, eu tenho tal plano, vem comigo. Não é assim, amado. Não.
E a gente vai ver agora um pouquinho de como é andar com Deus. Como eu posso andar com Deus. O que eu preciso ser ou fazer para andar com Deus. E o primeiro texto que eu quero escrutinar com vocês está lá em Isaías 59, no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Uau! Olha só, Deus não está com a mão encolhida, Deus não está impotente, Deus não está surdo para que não possa te ouvir. Não. O problema é os nossos pecados. Entende, amado? No Éden, Deus estava vindo com Adão todo dia na viração. Ele tinha um relacionamento com Adão. Mas no momento que Adão pecou, no momento que Adão resolveu dar ouvidos a uma outra voz que não a voz do Senhor, o que aconteceu? Ele caiu em pecado. E aí a palavra diz, lá em Gênesis capítulo 3, que Adão teve medo e se escolheu. Ele disse, eu tive medo e me escondi. E aí depois o que aconteceu? Ele foi lançado para fora do jardim. Então é como se ele fosse lançado para fora da presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Entende? Não dá, com pecado não dá para andar com Deus. Como você pode andar com uma pessoa que é santa, que é justa, carregado de pecado? Entende, amados? Não funciona. Não dá certo. Então, o primeiro ponto é esse. Porque quando nós não... Como que eu posso andar com Deus? Ah, pastor, eu posso andar com Deus só se não tiver nenhum pecado. Não é assim, amado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João capítulo 1. Ah, amados, todos nós pecamos. A diferença é como nós convivemos com esse pecado. Uma coisa é você pecar, né? Porque na verdade assim, nós somos santos, certo? Nós somos escolhidos, Efésios capítulo 1, santos e irrepreensíveis nele em amor. Nós somos escolhidos para andar nisso, antes da fundação do mundo. Só que com o tempo nós vamos pecando. Agora nós não podemos permanecer no pecado. Então tem como você andar em adultério, ser um adúltero e andar na presença de Deus? Tem como. Agora, pastor, eu adulterei. Estou fora da presença de Deus. Jesus, quando encontrou uma mulher adúltera, ela foi trazida a ele. Não falaram que ela estava em adultério, não, ela foi pega. Não foi uma desconfiança, ela foi pega em adultério. E aí o povo trouxe para ele. E aí lá, ele estava riscando na terra. O que ele disse primeiro? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele termina no final, olhando para aquela mulher assim, mulher, onde estão teus acusadores? Não tinha ninguém, gente. Ele disse uma coisa, então vá e não peques mais. E é esse tipo de consciência que nós precisamos ter. Uma coisa é você nem conseguir ver que você está no pecado. Aí mostra o quão distante você está de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, se talvez você continue com essa prática pecaminosa, talvez a gente precise andar mais perto de Deus, né? Mas, pastor, como que eu posso fazer isso, pastor Vânios? Eu estou carregado de pecado aqui. Ah, amigo, decida andar com ele. Largue, abandone isso. A gente vai continuar. Calma aí, segura aí que nós temos 3 aulas, essa e mais 2. Até o final, a gente vai conseguir realmente largar isso e tomar uma decisão firme de andar com Deus. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? A gente vai ver muita Bíblia aqui, a gente vai trabalhar muito texto. Eu quero ter a aula assim mais dinâmica com vocês. Por isso que eu falo mais rápido, então acelera o ouvido aí, gente, tá? Tamo junto. Eu quero dizer uma coisa. Vocês não me conhecem muito bem. É o seguinte, quem já me conhece, quem está vendo mais do que... Quem já viu uma outra aula minha, sabe justamente do que eu vou falar agora. Eu tenho um pedido, né? Não sei se é pedido isso.
é o seguinte, amado, vocês vão ter que me amar, sabia? Às vezes eu vou falar coisas aqui que podem ser fortes, que podem até mesmo incomodar você, sabe? Você vai dizer assim, ele está falando para mim, não sou eu. Mas entenda uma coisa, você tem que me amar. Sabe por quê? Porque me amar é mandamento. Sabia? Se você ama Deus, você ama o seu próximo. E olha só, estou bem próximo de você agora. Então você tem que me amar, amado. Porque eu já te amo e é por isso que estou aqui. Por isso que eu preparei essa aula, por isso que eu fui no Senhor, busquei os textos, me entreguei a Ele, para que pudesse realmente, assim, trazer a parte de Deus, a importância de andar com Deus e como andar com Deus. Algo que a humanidade esqueceu. Então, eu peço que você reflita com muito carinho em todas as escrituras que nós estamos colocando aqui, amado. Vamos para frente? Jeremias, no capítulo 11, no versículo 7 e 8. Porque adverti a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que mandei que cumprissem. Porém, não cumpriram. Você pensa, é Deus dizendo assim, dai ouvido à minha voz, escute-me, ande para a direita, ou melhor, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deus sempre está falando conosco. O problema é que nós não estamos dispostos a ouvir. O problema, amados, é que nós não queremos ouvir. Eu vou dar um exemplo, claro. A minha filha, a menorzinha, aquela lindinha lá, aquela princesinha linda, quando ela tinha em torno de 1 ano de idade, ela estava lá andando, né, aqueles passinhos. E aí eu me lembro um dia que ela estava mexendo na gaveta. E eu falei, Laura, não mexe aí, filha. Filha, não mexe aí na gaveta, filha. Você pode machucar o dedo. Não mexe na gaveta. Você já sabe o que aconteceu, né? Pois é. Só viu papai! Aquele choro, aquela coisa, né? Ela assim com aquela dor, aquele... E eu assim, filha, era só ter ouvido o papai. E assim é com a gente hoje. Muitas vezes a gente sofre, chora, por que aconteceu isso, Senhor? Por que meu marido me traiu? Por que aquele namorado fez isso comigo? Né? Por quê? Mas isso... Mas é por quê? Porque talvez não tenha ouvido aquilo que ele falou. A gente seguiu o propósito do nosso coração, certo? Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, que o negócio não deu certo e que a gente acaba sofrendo, é porque a gente não ouviu a Deus. Para pensar um pouquinho. Às vezes que as coisas não deram certas, porque a gente não ouviu o Senhor. E detalhe, e Ele está falando o tempo todo, e a gente pede assim, Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz. Ele está falando o tempo todo, amado. Mas você não para ouvir. Então vai para o quarto, orar, fala, como se Deus... precisasse ser guiado naquilo que você quer. Não. Às vezes nós não conseguimos ouvi-lo. Senhor. Só que tem um detalhe também. Em Jeremias também, no capítulo 13, no versículo 10, outras coisas que nos impedem de andar com Deus é o quê? Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada presta. Só para dar um contexto, aqui Deus pediu para Jeremias comprar um cinto de couro, enterrar no meio do ribeiro, no canto do ribeiro, às margens do ribeiro, melhor dizendo, e depois de um tempo, ele pediu para Jeremias ir lá e pegar esse cinto. O cinto estava podre. Então ele disse, esse povo maligno, que não ouve as minhas palavras e segue conforme a dureza do seu coração, é como esse cinto, que não serve para nada. Entende, amado? E muitas vezes nós somos assim. O problema é que até a gente consegue ouvir a Deus, até a gente sabe o que Deus quer.
Não case com ela. Ó, não olha isso na internet. Ou, vai lá e perdoa. O problema, muitas vezes, é a dureza do nosso coração. A gente sabe o que Deus quer, mas a gente não se curva. Ah, foi isso que Deus falou para Moisés. Povo de dura cerviz. Sabe, a gente ouve, porém, a gente não se submete. Coração duro, incapaz de perdoar, incapaz de andar a segunda milha. E é assim, amados. Com coração duro, não dá para andar com Deus. Por que não dá para andar com Deus? Com coração duro. Porque Ele fez uma obra maravilhosa. Ele tirou esse coração de pedra. Se você já reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, creu no seu coração e confessou com a sua boca, você já não tem mais um coração de pedra. Agora você tem um coração de carne, capaz de ouvi-lo e obedecê-lo. Você já não é mais escravo do pecado. Não. Agora você tem um coração capaz de ouvi-lo. Então, se esse coraçãozinho ainda está meio, empedradinho, está meio durinho aí, está na hora da gente amolecer um pouco mais. Colocar um pouco mais de água nele. Amolecer ele pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos transforma, gente. E aí, como é que está esse coraçãozinho aí? Quantas pessoas tem que perdoar que não perdoam ainda? Tem como você andar com Deus com o coração duro? Tem como você dizer que anda com Deus e anda em inimizade com seu irmão? Não se dá bem com alguém da igreja? Me diz. Não tem relacionamento? Porque um dos pontos que fala da dureza de coração é a dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque para você se relacionar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Aqui, por exemplo, tá? Eu sempre gravo com a câmera à minha esquerda. Sempre, eu gosto da câmera à minha esquerda. Mas agora a câmera está à direita. Eu tive o quê? Que me render. Porque as coisas pudessem andar. Então eu podia ter justamente endurecido meu coração, dizer assim, não. No início até foi um pouco duro. Não, eu sempre gravei aqui com a câmera à esquerda. Mas aí, gente, sabe quando o Senhor toca assim, você vai falar da dureza de coração, Vânios? Como? Sendo inflexível. Você pensa que Deus só corta aí? Deus corta aqui também. Deus bate aqui também. Como que eu posso? Sendo inflexível. Entenda, essa inflexibilidade fala da dureza de coração, gente. Então eu preciso, muitas vezes, me render, sabe? Abrir mão de algumas coisas. Porque não tem como você andar com Deus sem abrir mão. Não tem como. Meu Deus! E aí? Vamos andar com Deus? Vamos começar a ser mais flexível com algumas coisas. E olha que flexível não é aquele que simplesmente muda de lugar. Eu preciso ser flexível com as minhas filhas e com a minha esposa. Flexível com as minhas filhas, preciso o quê? Então eu saio, eu vou para um lugar, mas eu retorno. Eu sou muitas vezes misericordioso, eu preciso ser porque Deus é. Entende? E eu preciso, senão eu não vou conseguir andar nem com Deus e nem com ninguém. Se eu for duro, eu não consigo andar nem com Deus e nem com ninguém. Então, amados, agora nós teremos um tempo. Nós precisamos refletir sobre como está o nosso coração. Que nível de dureza está o nosso coração. E eu quero que você dê um tempo agora e reflita sobre isso. Aproveite esse tempo que teremos agora, antes do próximo conteúdo, e reflita sobre como está seu coração. Como você está em relação aos pecados que têm impedido de andar com Deus. Mas principalmente, como está o seu coração. Se está realmente ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Amém, gente? Eu espero que esse primeiro momento tenha sido, assim, esclarecedor para você. Porque se nós não tivermos conhecimento de quem é Deus e de como andar com Ele,
nós vamos continuar andando sozinhos. E se andamos sozinhos, nós já estamos perdidos. E então, gente, pensaram, refletiram, como é que está esse coração, hein? E um dos pontos que mostram como é que está o nosso coração é o nosso nível de rebeldia em relação à palavra de Deus. Eita, é isso mesmo. Pensa, Deus diz, não se divorcie da sua esposa. Mas pastor, eu não sou feliz. Deus diz, não se divorcie da sua esposa. Procure um lugar com ela. Anda na minha presença. Porque quem fez o matrimônio foi Deus. Então nós queremos viver algo que foi Deus que construiu sem Deus. Entenda, quando a gente começou falando e ficou claro que a humanidade decidiu não andar com Deus, é disso que estamos falando. Nós queremos viver as coisas do nosso jeito. É o nosso coração duro. Um outro ponto é o nosso coração enganoso. Olha só o que diz em Jeremias 17, no versículo 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Uau! Você consegue pegar isso, amado? Deus olha o nosso coração. Deus sonda isso. E conforme a dureza dele, conforme o nosso nível de obediência, ele nos recompensa de acordo com as ações. Mas o nosso coração é mau. E desde pequeno somos assim. Provérbios 22 diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. E estultícia está pegada, está agarrada, está junto ao coração da criança. Entende? E muitas vezes a gente se comporta como criança ainda, com essa estultícia dentro de nós. Mas o provérbio continua dizendo, mas a vara da correção a afastará dela. Ai, ai, ai. Isso quer dizer que às vezes eu e você precisamos tomar umas varadas para que estultícia esteja longe do nosso coração. Então, quando Deus te repreende, amado, não que Ele não te ame, pelo contrário, Hebreus 2 deixa isso bem claro. Se sai sem disciplina, da qual todos são feitos, filhos de Deus, sois bastardos. Entenda, se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Então, Deus corrige o que ama e açoita todo o que recebe como filho. Esse é o nosso lugar. Então, o nosso coração, a nossa rebeldia, ela muitas vezes precisa de uma varadinha, né? Para que a gente ande no lugar certo e volte a ouvir a Deus. Não é assim com os filhos. Você diz, filho, não faça, filho, não faça. Tem pai que diz, olha, 1, 2, 3, 99. E o filho continua, porque ele não toma uma posição. Só que nosso Deus não é um pai banana. Nosso Deus não é um pai banana. Ele é um Deus misericordioso, mas ele também é um Deus de juízo. Porque ele nos ama. E porque nos ama, nos corrige. Para mostrar o nosso coração. Para mostrar o nosso coração, pastor? Porque o nosso coração é enganoso. Quer ver uma das coisas, umas falácias que eu aprendi quando me converti? Um dos segredos que você tem, que está ouvindo a voz de Deus, é quando dá paz no seu coração. Meu Deus! Você quer ver uma coisa? Vamos ver se está certo isso. No avarento, não dá o dízimo, traz paz ao coração? O que você acha? O avarento vê alguma coisa errada na igreja. E aí ele diz, não, olha, eu não vou dar o dízimo por causa do pastor isso, porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo daquilo. O coração dele fica em paz. A alma dele fica em paz com isso. Mas você acha que isso é vontade de Deus? Ou isso é dureza de coração? Ele já não queria dar o dízimo, ele não queria devolver o dízimo. Ele só precisava de um pequeno motivozinho
para ter paz no seu coração. Ah, meu Deus. Então, Senhor, não deixa meu coração em paz. Porque se não é para fazer a tua vontade, Senhor, não me deixa em paz, Senhor. Não me deixa em paz. E também não deixa esse que está aí, ó. Está nos ouvindo agora, nos vendo agora, não deixa ele em paz também, Pai. Vai lá, incomoda ele. Não deixa ele em paz com o seu coração enganoso. Só para lembrá-los, eu pedi no início que vocês iam ter que me amar. Tá vendo? Agora chegou o momento que você tem que me amar. Agora chegou o momento que eu falei com você, que você deu uma travadinha, mostrou o coração duro. Dá uma amolecida aí, amado. Dá uma amolecida, tá? Se você ama Deus, você tem que me amar também, porque eu já te amo. E porque eu te amo, estou falando coisas nesse nível para você. Amém? Então tá, eu te amo, tu me ama e nós dois amamos juntos ao Senhor. Vamos para frente? Então vamos embora. Vamos embora não, vamos ficar aí, né? Tá bom demais. Oh, meu Deus. Uma das coisas que nós precisamos, agora é um dos pontos mais fortes dessa aula. Nós precisamos, olha só o versículo. Ele é muito utilizado, né, para casais. Mas quando eu estava preparando essa aula, Deus me mostrou algo muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês. Amós 3, versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Isso é muito utilizado, né, para os casais têm que andar em acordo. Agora você pensa num relacionamento entre você e Deus. Você precisa estar de acordo com Deus. Entende? Você precisa estar de acordo com Deus. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Se você não está disposto a estar em acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus diz, você, amado, e eu nunca vamos poder andar com Ele. Entende? Andar em acordo. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse andar em acordo. Olha só, será que só os descrentes andam longe de Deus? Será que são só os ímpios que não aceitaram Jesus que andam longe de Deus? Se a gente olhar um pouquinho para essa passagem, ele está falando para o povo de Israel. Entenda, de todas as famílias que ele fez sair do Egito. Então, está falando para nós, que já saímos do Egito, que fomos libertos da escravidão do pecado. Ele está falando para nós. Entende? Andarão dois juntos se não estiver de acordo. A gente acha que só não está de acordo com Deus, que está longe de Deus, quem não está na igreja. E às vezes, amado, você pode estar sentado no banco dessa igreja, indo nos cultos todos os domingos, e ainda assim não andar com Deus, não estar de acordo com Deus. Por quê? Porque você não está de acordo com a vontade dele para você. Entende isso? Você pode estar na igreja, você pode estar dizimando, ofertando, fazendo bem, mas ainda assim não está de acordo com ele. Porque não está fazendo a vontade dele. Porque não o conhece bem. Porque continua, quando ele pede para você dar uma oferta maior, ou para você servir na igreja, aí não, Senhor. Eu vejo muitas pessoas querendo servir a Deus. Deus maravilhoso, Senhor, eu te amo. E aí tem que limpar o banheiro da igreja. Tem que ajudar no estacionamento. Aí não estou de acordo. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência de estar em acordo com Deus. Eu antes de me converter, era empresário e corria e trabalho. Eu só vivia de terno e gravata. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi muitas mudanças. E para encurtar a história, tá? O testemunho, não a história, certo? A primeira coisa que eu fiz aqui no Ministério Mevan, eu fui cuidar do estacionamento no Café de Pastores. Entenda, então o empresário só trabalhava de terno e gravata, daqui a pouco eu estava no estacionamento, no sábado eu vinha para cá às 7h15 da manhã.
Então, não era algo que aparecia, não era algo que... Detalhe, eu fiz isso por 2 anos e meio. Eu já era pastor e ainda cuidava do estacionamento. Até um dia que o pastor Juscelio chegou e falou para mim assim, Vânios, seu lugar não é mais aqui, seu lugar é lá dentro. E aí, amados, aí eu fui. Entenda, cuidar do estacionamento por 2 anos e meio era a vontade de Deus para mim. Que coisa louca isso, né? Sabe por quê? Porque eu precisava ser trabalhado na minha humildade. E aquilo mexeu comigo, aquilo trabalhou dentro de mim. Entende? Então, fazer a vontade de Deus, ainda que seja algo que vá contra a sua vontade, é o certo a fazer. E aí você vai estar de acordo com a vontade de Deus. Se você olhar com os olhos humanos, não, Deus não vai querer, né, que o Vânios vá cuidar do estacionamento. Não, Deus quis isso. E como aquilo foi importante para mim, como aquilo me tratou. Então, muitas vezes nós queremos fugir da vontade de Deus porque ela não é a nossa, porque vai exigir sacrifício. Vai exigir que a gente se negue. Vai exigir que nós, talvez, nos vemos no espelho, o quão tão orgulhosos nós somos, o quão soberbos nós somos. Então, para estar de acordo com Deus, amado, para estar de acordo com Deus, de acordo significa estar em concordância, estar conforme, com a mesma forma, semelhante, nos termos devidos. Então, como você pode estar, querer andar com Deus, estar em acordo com Deus, se você pensa de forma totalmente diferente de Deus? Tem como? E agora, então, nós somos obrigados a falar sobre um dos pontos que levam as pessoas a não estarem em acordo com Deus e andar distante de Deus. Porque se você quer andar em acordo com Deus, você tem que estar de acordo com a sua palavra. Você tem que estar de acordo com a sua palavra. Então você tem que estar de acordo com o que a palavra diz em relação ao seu matrimônio, a sua vida como solteiro tem que estar conforme a palavra. Entende? Mas como que você vai andar em acordo com Deus, em acordo com a palavra de Deus, se você não conhece? Como? Vocês viram isso com o pastor Roberto um pouco na primeira disciplina. O conhecer Deus através da sua palavra, ele é revelado através da sua palavra. Então como? Como que eu vou andar com Deus? Como eu vou estar em acordo com Deus e não estar de acordo com a sua palavra? Primeiro passo, amado, é conhecer a palavra dele. O que ele diz sobre matrimônio, educação de filhos, finanças? O que ele diz sobre relacionamento na igreja? O que ele diz sobre negócios? Como você deve conduzir os seus negócios? Então você ora na igreja, coloca lá, livraria, eu sou teu, tá? Botou lá, livraria é tua, Senhor. Só que aí não paga os impostos, trata mal os funcionários. Você acha que só colocar o nome entregue a Deus é suficiente? Se não está de acordo com Ele? Se não está de acordo com aquilo que Ele fala? Não, não é. Não é. Só para lembrá-los, vocês vão ter que me amar. Amém? Porque eu amo vocês, gente. Então, amigos, nós precisamos estar de acordo com a palavra dEle. Se não estamos de acordo com a palavra dEle, não estamos de acordo com Ele. Agora, esse é o ponto. As pessoas até conhecem a palavra, mas não aceitam a palavra. Não aceitam. Então diz, vós mulheres, sejais sujeitos a seus maridos como ao Senhor. E a mulher não se sujeita ao marido de jeito nenhum. Mas sabe por quê? Porque não se sujeita ao Senhor. O que a palavra diz? Não se sujeitou ao Senhor. Não se sujeita à palavra de Deus. E é isso que acontece. E aí o casamento não dá certo, tem dificuldades no matrimônio. E aí o marido não aceita também. Vós maridos, amai suas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou-se por ela. Aí o marido faz assim, não, Senhor. Aí a gente vai, como a gente ministra para homens também, e vai no seminário de família, e aí tu vê os homens assim, aí eu pergunto assim,
Quem é que está disposto, então, a viver isso pela sua esposa, a ser Cristo para sua esposa? Aí eles levantam a mão, eu. Aí eu pergunto, quem está disposto a morrer pela sua esposa? Eu. Aí eu pergunto, quem está disposto? Aí no final de semana, na casa da família dela, no churrasco, onde você é o único cristão que não bebe. E todos eles lá fazem chacota com você. E aí, continua disposto a morrer pela sua esposa? Aí as mãos já começam a diminuir. Aí eu pergunto, está disposto a morrer pela sua esposa? Passar o sábado todo caminhando de loja em loja, com a paciência maior do que a de Jó. Está disposto a morrer pela sua esposa? Amado, a palavra de Deus não é só para a gente pregar. Ela é principalmente para a gente viver. A gente vai pregar com aquilo que a gente vive. Como é que tá indo aí, gente? Tá bom para vocês? Aqui tá bom demais, tá? Eu tô gostando demais, gente, desse tempo com vocês. Eu sei que às vezes confronta um pouquinho, mas é por amor. Deus está mexendo na gente. Não pense que eu não estou sendo confrontado também. Faz tempo que eu não passeio com a minha esposa, assim, faço esse sábado, assim, sabe? Eu acho que eu vou ter que fazer isso logo. Porque se eu falo alguma coisa aqui e ela depois vai ver isso aqui, gente, lascou para mim. Vou ter que passar o sábado num shopping com ela. Mas é isso, faz parte, é relacionamento. Se eu quero ter relacionamento, eu tenho que ceder. Em relação a Deus, estar de acordo com Ele, conhecer sua palavra, é tudo que nós precisamos. Bom, um ponto também em estar de acordo com Deus, esse é de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero ser um pouquinho mais profundo. Sabe aquele projeto que você colocou diante de Deus e não deu certo? Sabe aquele projeto, né, que você sonha, que você escreveu, que você chorou às noites e não está dando certo? Escute bem. Talvez seja a vontade de Deus que não dê certo. Como isso, pastor? Entenda, amados, às vezes não é o tempo. Nós queremos fazer as coisas dentro do nosso tempo e do nosso jeito. E não funciona assim. Eu me lembro uma vez, eu estava com o pastor Davi, o nosso diretor, e aí assim, as coisas não estavam acontecendo, e eu parei, chamei Davi, para aí. Cara, quem sabe seja o Senhor nos guardando. Quem sabe seja o Senhor dizendo, ainda não. E sabe quando veio aquele refrigério nos nossos corações? Porque às vezes é isso, amados. A gente quer as coisas, acha que é as coisas e elas não dão certo e a gente culpa o diabo, culpa a nossa esposa, culpa o nosso pastor, culpa a nossa liderança. Mas na verdade não. É porque não é a vontade de Deus. Simplesmente. E não é a vontade de Deus porque Deus está te protegendo. Porque talvez a gente ainda não tenha maturidade para estar nesse lugar. Deus é um pai amoroso. Deus quer que todos os seus filhos cumpram o seu propósito. Mas Ele entende que o filho precisa de maturidade. E às vezes nós somos tão imaturos. E aí, gente? Vamos amadurecer? Vamos fazer as coisas mais segundo a vontade dEle? Vamos compreender a vontade dEle? E agora, eu quero conversar com vocês a respeito de cumprimento de propósito e de intimidade com Deus. Essa relação que existe entre eu andar com Deus e eu cumprir a vontade dEle. É essa relação que a gente precisa compreender e viver. E para isso, nós vamos para Ezequiel 47. Então, Ezequiel 47, a partir do versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram muito profundas, águas que se deveriam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então aqui nós vemos 3 níveis de intimidade que nós podemos andar com Deus. Nós podemos andar com Deus com água pelos tornozelos, onde veio rasinho, quase não molhando o pé, certo? Nós podemos andar com Deus
com águas pelos joelhos. E entenda, você andar com água pelo tornozelo não exige muito esforço seu. Na verdade, não exige nenhum esforço seu. Certo? Basta coragem. Porque às vezes a água pode estar fria. Certo? Pensa você no mar ou num rio. Colocou ali, molhou o pezinho. Para algumas pessoas, tá bom aqui. Molhei o meu pezinho, meu tornozelo tá molhadinho, tá bom. Não querem se molhar mais. Agora tem pessoas que querem um pouquinho mais. Então andam águas pelos joelhos. Você precisa de um pouco mais de força para andar nas águas, com águas pelos joelhos, certo? Agora, para você andar com água pela cintura, aí exige duas coisas. Além de esforço, também exige um pouco mais de coragem. Porque entenda, com água pelos tornozelos, você está num lugar totalmente seguro. Pensou? Seguro, tranquilo, estável. Com água pelos joelhos, você já começa a usar um pouco mais. Já é um pouco mais difícil às vezes para caminhar, porque você não está conseguindo ver aonde você está pisando. Agora com água pela cintura, aí, meu irmão, você precisa mais esforço e mais coragem. Você precisa de ter mais coragem, porque você não consegue, dependendo da turbidez do rio, aonde você está pisando. Agora tem um outro nível. Esse aí é quando você mergulha no rio de Deus. Você sai a nado, você sai ali, Senhor, me leva, me leva. Você mergulha no rio de Deus. Existem níveis de profundidade, níveis de andar com Deus. Agora você decide que nível você quer andar com Deus. Tornozelos, onde não tem muito risco? Joelhos? Cintura? Ou mergulhar no rio de Deus? Agora tem um ponto nisso. E eu quero cruzar esse texto com Romanos 12, onde nos fala sobre as vontades de Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Então aqui Paulo está falando aos romanos que existe o quê? Que nós precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Entende? Aqui está falando do sacrifício que nós precisamos ter para com Deus. E detalhe, para nós não andarmos conforme o padrão deste mundo, mas estar em acordo com Deus. E aí sim cumprir a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então nós temos aqui também 3 níveis da vontade de Deus. Então nós temos 3 níveis de relacionamento com Deus, ou 4 se você quiser ver dessa forma. E nós temos 3 níveis da vontade de Deus. Então, boa, agradável e perfeita. O ponto é que nós queremos muitas vezes andar na perfeita vontade de Deus com água pelos tornozelos. É impossível. Não tem como. Nós queremos andar na boa vontade, na agradável vontade de Deus, viver grandes coisas em Deus com um nível raso de intimidade com Ele. Não é possível, gente. Não é possível isso. E vamos pegar o exemplo de Jesus. Vamos enxergar Jesus. Jesus tinha um nível de intimidade com Deus. Será que era próximo? Agora, entenda uma coisa. Vamos ver como que Jesus andou no nível da vontade de Deus. Qual foi para Jesus a boa vontade de Deus? Foi quando Jesus começou a operar os seus milagres. Primeiro milagre no casamento, isso nos ensina alguma coisa. Depois ele começou a curar as pessoas. Essa era a boa vontade de Deus para Jesus. Com o tempo, ele passou também a ensinar e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele começou a ensinar nas sinagogas, falando a respeito do reino, falando a respeito do Pai, trazendo as boas novas. Essa era a agradável vontade de Deus. E entenda, para fazer a boa, exigia um nível de esforço de Jesus. Agora, para fazer agradável, aí ele já tinha que ir nas sinagogas. Aí ele já tinha que ir de cidade em cidade. Aí já tinha os discípulos
já tinha os relacionamentos. Entende? Era um nível da vontade de Deus. Agora, qual era a perfeita vontade de Deus para Jesus? O que você acha que era, meu amado? Exatamente, a cruz. A cruz era a perfeita vontade de Deus para Jesus. Agora, amados, entenda uma coisa. Vem comigo. Tem como Jesus fazer a perfeita vontade de Deus sem um lugar íntimo com Deus? Jesus no Getsemane nos ensina isso, nos mostra isso. A palavra diz que ele estava assim, que a sua alma estava perturbada, que ele estava ali, que chegou a suar, o seu suor eram como gotas de sangue, a sua alma estava aflita. E ele pediu, gente, orem comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda o nível de sofrimento de Jesus. Jesus não queria a cruz. Jesus não queria a cruz. Ele pediu por 3 vezes, Pai, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Jesus tinha como fazer a perfeita vontade de Deus, sem um lugar íntimo com Deus, sem conhecer a Deus, sem confiar em Deus. Pois então, agora eu lhe pergunto, amado, que nível da vontade de Deus você quer estar? A boa é boa, já diz. Para viver a boa vontade de Deus, água pelos tornozelos já é suficiente. Agora, se você quer viver a agradável vontade de Deus, aí vai requerer um nível um pouquinho mais profundo de intimidade com Deus. Águas pelos joelhos. Agora, se você quiser viver a perfeita vontade de Deus, não tem como nós não andarmos em águas profundas com Ele. Porque nós não vamos suportar. Porque nós vamos querer fazer a nossa vontade. Porque, entenda, a vontade dEle provavelmente seja totalmente contrária à vontade da sua alma. Porque a vontade dEle é que nós neguemos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz e façamos como Jesus. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós. Quem consegue? Imagina você no Getsemane, sabendo tudo que viria. Hein? Com um lugarzinho raso com Deus. Saía correndo dali. Mas nós não podemos ser assim, amados. Nós temos um exemplo vivo, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Jesus Cristo era um com Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E é esse nível de intimidade que nós precisamos ter para andar com Deus. Eu e o Pai somos um. Porque onde o Pai vai, eu também vou. O Filho faz o que veio para fazer. Então eu queria concluir esse nosso primeiro encontro deixando essa reflexão com você. Que nível de vontade de Deus você quer viver? E que nível de intimidade com Deus você está tendo? O quanto você está andando com Deus? Então esse é o nosso primeiro encontro, ele é para te despertar. Então nós vimos que a humanidade decidiu não andar com Deus. Agora eu pergunto, e você? Você quer andar com Deus? Em que nível andar com Deus? Eu espero que esses momentos tenham sido enriquecedores para você. Foram para mim. Estão me fazendo refletir em muitas coisas que eu ainda preciso renunciar para andar em lugares mais profundos com Deus. Que é isso, pastores? É assim mesmo, amados. Não pense que a gente está num lugar, cada dia Deus vai requerer algo mais da gente. Cada dia Deus vai querer um nível maior de renúncia. Quanto mais andamos com Ele, mais esforço precisamos fazer para andar com Ele. Mas depois que estamos com Ele, aí não é mais na nossa força, não é mais no nosso braço. Não. O esforço que temos que fazer é para estar com Ele. Depois que estamos com Ele, aí nós não precisamos mais fazer esforço. Aí não é na força do nosso braço, porque aí é a vontade dEle. Aí tem um que eu gosto muito, que uma vez eu ouvi, que diz assim, eu e Deus somos maioria. Precisa de alguma coisa a mais? Ah, meu amado. Então,
Eu queria orar com você, agora nesse final. Senhor, nós não somos dignos, Senhor, de andar contigo. Nós sabemos, Senhor, da dureza dos nossos corações. Nós sabemos, Senhor, o quanto muitas vezes temos sido rebeldes, Senhor, em relação à Tua vontade, Pai. Mas, Senhor, nós não queremos andar conforme a dureza do nosso coração, Senhor. Nós queremos ser completamente guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, nos leva, Senhor, a águas profundas, Pai. Nos leva, Senhor, a lugares, Pai, que sozinhos nós não temos condição de ir. Nos guia, Pai, nos leva pela mão, Senhor. Como um pai conduz seus filhos, Senhor, nos conduz, Pai. Nós abrimos mão, Senhor, da nossa vontade, do nosso entendimento, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, da nossa vida, para andar na vida que Tu tens para nós, Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitir, Senhor, fazer parte daquilo que Tu está construindo, Senhor, aqui na terra, Pai. Eu oro para que Teu Espírito, Senhor, ministre aquilo que eu não consegui, Senhor, transmitir, Pai. Que Ele pegue, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, e vendo, Senhor, essa mensagem, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, elas decidam andar contigo e fazer o sacrifício necessário para que isso aconteça. Amém, meus amados. E daqui a pouco eu lhe encontro mais. E não larga a mão de Deus, não. Por mais difícil que possa ser às vezes, fazer a vontade dEle. Por mais que às vezes te custe alguma coisa, não tem outro lugar para a gente andar se não for na vontade dEle. Um beijo no seu coração e até o próximo encontro.